Meus amigos, meus irmãos, nós seres humanos gostamos de coisas grandiosas, coisas maravilhosas, coisas que aos nossos olhos são de dimensões que nos atrai. Mas será que com Deus é dessa forma que funciona? Meus amigos, até muito tempo atrás, alguns tempos atrás, eu corri atrás de coisas grandiosas. Primeiramente, eu gostaria de ser um homem com muito dinheiro, fama, eu corri atrás disso. Depois, quando eu me converti, eu gostaria de ter uma igreja, de dirigir uma igreja muito grande. Eu gostaria de ser reconhecido. Mas conforme eu fui examinando as Escrituras, eu fui entendendo qual é os pensamentos de Deus a respeito da nossa grandiosidade. E aí eu abandonei completamente isso, deixei de lado. Só que eu percebo que as pessoas, por falta de conhecimento, ainda correm atrás disso. Por que será que Deus gosta das coisas pequenas? Por que será que Deus manda nós sermos humildes? Manda nós nos contentarmos com o que nós temos? Porque, meus ouvintes, meus irmãos, nós somos imperfeitos. E nós, queira sim, queira não sabemos administrar coisas grandiosas. Nós não sabemos lidar com coisas exageradas. E se você observar nas Escrituras, Deus escolheu um povo pequeno, um povo humilde, para ser o seu povo. E toda vez também nas Escrituras fala que aquela igreja, que era a mais pobre, a mais pequena, que recebeu os maiores elogios de Deus. Toda vez que Deus ia operar um milagre, lembra de Gideão? Deus falou: tem muita gente com você, só vai com 300, ia milhares de pessoas. Então, meus irmãos, meus ouvintes, toda vez que eu comecei a examinar as Escrituras, eu dou graças a Deus, porque o nosso ministério que Deus nos deu é pequeno, muito pequeno. Eu dou graças a Deus porque as minhas conquistas são pequenas. Eu dou graças a Deus porque também Deus tem nos orientado a buscar as coisas pequenas, porque através das pequenas é que se revela as coisas grandiosas, não nesse mundo, mas sim lá no final, no mundo por vir. Por isso que a palavra de Deus fala: se você não é fiel nas pequenas coisas, quem lhe garantirá, quem lhe dará as grandiosas? Eu quero fazer uma leitura aqui no livro de Jó, o versículo 7, o capítulo 8, o versículo 7, que tem um conselho da palavra aqui, e diz assim: o teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, porém o teu último estado crescerá em extremo. Meus ouvintes, quando eu vejo um pregador, quando eu vejo alguém almejando coisas grandiosas, igrejas superlotadas, eu falo: isso é coitado, esse não conhece a palavra. Quando eu vejo um cantor gospel, ou alguém, eu quero atingir o sucesso, eu falo: esse é um miserável, é um pobre, e ele não conhece a Deus. E, meus amigos, quando nós conhecemos a Deus e sabemos dos pensamentos dele, você fica descansado, porque você não fica gastando as tuas forças para alcançar aquelas grandiosidades. Eu conheço ministérios de pastores que eles se afadigam querendo almejar aquela grandiosidade, onde nós seres humanos vamos falar para ele: olha que trabalho grande é o seu, Não é assim que nós fazemos? Mas a palavra de Deus ensina totalmente ao contrário, meus ouvintes. A palavra de Deus fala que nós devemos trabalhar conforme a capacidade que Deus nos dá. Então eu aprendi a me contentar. Quando eu olho para o nosso grupo, pela nossa igreja que nós tomamos conta aqui, eu fico feliz da vida. Falo para eles: nós somos abençoados, porque é nas coisas pequenas
que a glória de Deus, que a vontade de Deus, e Ele permite isso para o nosso bem, para nós não nos... Vocês podem observar na palavra, ouvinte, toda vez que o homem se engrandeceu, o coração dele se elevou. Pode ter certeza que eu estou falando. E não é diferente com nós seres humanos. Sempre vamos nos engrandecer e vai ser o motivo da nossa queda. Eu quero fazer a leitura também no livro de Apocalipse, no capítulo 2, o versículo 9, interessante também, que diz assim: conheço as tuas obras de tribulação e pobreza, mas tu és rico, e é blasfemo do que se dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. E a palavra de Deus também fala de uma outra igreja aqui, bem interessante, né? Que ela fala, é a igreja de Laodiceia, no capítulo 3 e no versículo 17 diz assim: como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Então, essa igreja era uma igreja poderosa aos nossos olhos, né? Era uma igreja rica, mas você que às vezes está aí desanimado, triste, porque talvez a missão que Deus te deu aos olhos humanos é pequeno, mas não é pequeno, é muito grande. Talvez a igreja que você toma conta do corpo de Cristo, você fica triste de olhar só aquelas pessoazinhas, poucas pessoas. Você diz, nossa, você fica, né, pesaroso, mas a palavra de Deus diz que teu final vai ser grandioso. Eu gostaria, meus ouvintes, que você, a partir de agora, através desta palavra, você não ficasse correndo desesperadamente atrás do que o mundo julga ser grande, mas sim o que Deus julga ser grande. Eu gostaria que você pensasse sobre isso.